Na aula passada, que foi a segunda aula, nos concentramos principalmente em duas coisas. Uma é em grandes kavanot, escritas por grandes pensadores de épocas diferentes, como Maimônides, como Abraham Yoshua Heschel, textos variados de Berl Katzenelson, um ideólogo sionista de esquerda, um texto da Ana Frank, de rabinos contemporâneos, amigos, e assim por diante. Antes disso, trouxemos algumas bases da... Está muito forte, talvez, o volume para a sala daqui, me parece. Não? Está bem? Está tranquilo? Sim? Não está agredindo ninguém? Ok, então está bom. Para mim também está lindo. Não tenho que falar mais forte, sinto vocês perto também. Esse foi um dos focos da aula passada. O outro dos focos foi a linguagem litúrgica e teológica, ou seja, a teologia que se desprende da linguagem clássica. Falamos sobre Het, Hitui, Averá, Avon. Vemos algumas questões desafiadoras sobre o conceito de Deus, de pecado, de erro, de limpeza, de techuvá, que são essas coisas que precisamos ter como ferramenta básica. Repassamos também a possibilidade de traduzir qualquer coisa que é atribuída a Deus na liturgia a um movimento pessoal. Essa era uma das ferramentas que eu sugeri muito pessoalmente. Não sei se se lembram, que se diz Pokea Hivrim, que permite ver os cegos. Então, em que medida nós somos cegos e como é que nós podemos fazer para enxergar a realidade de algum outro ângulo. Por exemplo, esse tipo de exercícios. Lembram? Estou resumindo as coisas principais que trabalhamos da outra vez. A questão de se ver visto por Deus constantemente, como isso nos coloca, ou essa era a postura de Heschel e a postura do Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, que era tentar olhar para a realidade como se fosse os olhos divinos, adotar o olhar divino ou se ver visto por Deus. Essas são algumas das coisas principais que falamos da outra vez e depois entramos no desafio de analisar os 3 elementos principais que aparecem na Amidah de Rosh Hashanah. Eu os apresentei somente e os deixei no ar para que vocês pensem neles. Tá? Esse foi então nossa aula passada. Vamos entrar então agora neste mergulho. Primeiro de tudo, nós precisamos nos orientar dentro da liturgia como um todo e a liturgia de Rosh Hashanah em particular. Então, vamos pegar nossos Mahzorim. Lembramos que o Sidur de Rosh Hashanah e Yom Kippur se chama Mahzor, não se chama Sidur. É um convencionalismo do judaísmo e do hebraico. O livro de rezas de todos os dias se chama Sidur e o livro de rezas das festas se chama Mahzor. Inclusive, existem livros de rezas que têm somente a reza de Pesach, por exemplo. Ou somente as rezas das 3 festas de peregrinação. Se chama Mahzor Shalosh Regalim. Então, sempre que se trata das festas, se usa a palavra Mahzor, e sempre que se trata de Shabbat e dos dias de Chol, se usa a palavra Sidur. Sidur vem da palavra Seder, que significa ordem, organização. E Mahzor se refere a algo cíclico, de Choser, algo que volta. Então se refere a Mahzor HaChaim, o ciclo da vida. Porque as festas se repetem uma vez por ano. Já Shabbat e dias comuns o tempo todo. Muito bem.
O ciclo da vida se diz em um hebraico correto, Mahzor HaChaim, ciclo. Então, Mahzor vem daí, tá bom? Um momento de hebraico e de precisão na nomenclatura. Agora, então, abrimos, por favor, o Mahzor de Rosh Hashanah. Vamos fazer uma varrida rápida para compreender a estrutura, para que possam nadar com facilidade durante a reza de Rosh Hashanah esse ano, tá? Que é um dos objetivos desse curso. Então, antes de mergulhar nos principais textos, rapidamente uma varrida pela estrutura. Vocês sabem que nós temos todos os dias 3 serviços religiosos, certo? Arvit à noite, Shacharit de manhã e Mincha à tarde. Arvit, Shacharit, Mincha. Estamos falando sempre primeiro da noite, porque assim é o relato bíblico. Primeiro foi a noite e depois o dia. A reza mais longa sempre é a da manhã, Shacharit. Arvit é mediana e Mincha é a mais curta. O que normalmente fazemos nessa sinagoga e na maioria das sinagogas se é Arvit e Shacharit. Mincha é algo menor. As 3 rezas têm horários na lei judaica. A manhã está definida, quando começa a manhã e quando termina a manhã. E a tarde também e a noite também. Assim foi, isso explicamos na primeira aula, quando colocamos Selichot como um serviço que estava fora do tempo, uma suspensão do tempo. De qual tempo? Do tempo da reza. Muito bem. Então, a estrutura da reza de Arvit tem uma abertura, que estamos vendo na página 2, que é o Matovu. A reza Matovu, assim como a reza Adon Olam e assim como a reza Igdal, são hinos, não são rezas. São praticamente está no limite de uma canção, de uma música. Tá? É um poema que tem uma melodia e que entrou na liturgia. E entrou com uma função muito específica: abrir ou fechar a reza. Ou seja, é um prelúdio, não é a reza ainda, tá bom? Então, todo aquele e toda aquela que passou por essa aula nunca poderá, a partir de agora, fazer o erro de ir a uma sinagoga e dizer: como assim? Não estão rezando Matovu? Que sinagoga é essa? Porque já acabaram de aprender que Matovu não é algo obrigatório. Pode substituir o Matovu por uma música qualquer uma. Inclusive por boa noite, todo mundo, vamos começar com a reza. Ponto, já fez a função do Matovu. E não precisa terminar com a Adon Olam ou com Igdal. Pode terminar com a Tikva, por exemplo. Pode terminar com Yerushalayim Shel Zahav. Pode terminar com um nigun, com uma música, com um silêncio. Combinado? Entendamos isso. Muito bem. Então, aí está o Matovu. Uma pincelada rapidamente. Matovu está baseado na bênção que falou Bilam, o bruxo, não judeu, aos judeus. Bênção de um não judeu aos judeus. Ele olhou para os judeus e falou: Matovu alecha Yaakov, que maravilhosas são as tendas de Yaakov, ou seja, do povo de Israel. Mishkenotecha Israel, a moradia de Israel. Então nós adotamos a bênção de alguém que vem de fora. Esse é um tema gigante, porque justamente uma bênção que vem de fora. Tem muitas interpretações, especialmente nesse ano, que nós não recebemos nenhuma bênção de fora. Que os judeus só recebemos chicote, no melhor dos casos. Então, será que nós trazemos isso como uma voz de orgulho? Olha, inclusive os não-judeus também falam de nós. Ou, talvez, como uma voz humilde.
Nós não falamos nada de nós, são eles que disseram que nós somos bons. Ou o standard é somente de fora. Nós seremos bons somente se o não-judeu vai nos reconhecer como bom. Assuntos para pensar especialmente depois do 7 de outubro. Eu tive uma aula inteira para rabinos sobre esse assunto que estou dizendo agora. Porque a bênção do tal Bilam continua, não é somente essas duas frases, Matovu Alecha Yaakov, essa frase. Tem muitas outras que seguem. A reza Matovu Alecha Yaakov pegou só essa frase de Bilam e continuou com outras coisas. Ok? Tema enorme, não vamos nos deter aí. O final do Matovu, na minha opinião, é especialmente bonito. Os que rezam na CIP normalmente sabem que eu fui instituindo, eu fui compartilhando com o público ao longo dos anos o modo como eu interpreto essa última frase. E para minha alegria, isso foi entrando em muitas pessoas e tem sua própria vida, essa interpretação. E é o melhor que pode acontecer com qualquer coisa que você pensa. Eu não preciso que digam, escutei isso do Rabino Rubem e demais. Simplesmente está andando na vida que cada um recriou dessa frase. A frase diz, Va'ani tefilati lecha Adonai et ratzon. É a última frase do Matovu. Estão vendo aqui? Estão vendo todos? Na página 2. Va'ani tefilati lecha Adonai et ratzon. Então, o problema desta edição, e quando façamos uma nova, eu vou tirar a vírgula. A vírgula depois de Va'ani não existe no texto original. A vírgula é interpretativa. O texto original diz Va'ani tefilati lecha Adonai et ratzon. Então, a vírgula ajuda a interpretação mais linear e mais simples, na minha humildíssima opinião, mais superficial também, que é, quer dizer, geralmente o simples é superficial, nem sempre, mas muitas vezes, que é, enquanto a mim, Va'ani, a respeito de mim, tefilati lecha Adonai et ratzon, minha reza é para ti, Adonai, que seja um et ratzon, que este seja um momento de vontade. Essa não é a interpretação que estava dizendo. A que eu sugiro, e tem muitos outros que pensam também assim, tem um sidur conservador muito bonito que se chama Va'ani tefilati. Não Va'ani, vírgula tefilati. Va'ani tefilati, que é o modo como eu sugiro ler isso. Ou seja, Ani tefilati. Eu sou minha tefilá. Ani tefilati. Eu sou minha prece. Não falo a prece e eu sou outra coisa. Solto lá a prece e eu vou para lá. Deixo a prece na sinagoga e vou para a minha vida. Não. Vivo a prece. Sou a prece. E rezo o que sou. E então, Ani tefilati lecha Adonai. Eu sou minha prece a ti. Então, et ratzon, que seja este um momento de vontade. Et ratzon significa momento de vontade. Então, quando eu consigo fazer com que eu seja minha própria prece, que eu seja minha prece em todo momento, não somente na hora que estou na sinagoga, então todos os momentos se tornam momentos de vontade. Et ratzon. Estão vendo como estamos aplicando o que falamos da outra vez? Ser a reza, não pedir. Tudo que digo sobre Deus, quero ser, quero fazer, quero me envolver. Então, não digo, eu rezo a ti e espero que seja um bom momento. É um plain text. Va'ani tefilati, eu sou minha prece diante de ti, Adonai, e então torna-se um momento de vontade plena. Por ser. Então tenho a coragem de dizer, Aneni be'emet ishecha. Me responda com a verdade de tua salvação.
O Matovu é isso, o Adon Olam é um piut, um poema que fala sobre a criação do mundo e o fato de Deus ser atemporal. E o Igdal é uma reza que se usa muito mais para o final das festas. Em Rosh Hashanah, vamos ver que cantamos Igdal, no final não cantamos Adon Olam aqui. Mas escolha, de novo, poderia ser Adon Olam, tá bom? Matovu, Igdal, Adon Olam são aberturas e ou finalizações, dependendo da sinagoga. Não são obrigatórias. Igdal se baseia, é um poema litúrgico, ou seja, um piut, ou um hino, baseado nos 13 princípios de fé de Maimônides. Maimônides, rabino, filósofo, médico da Idade Média, escreveu muitas coisas, escreveu um dicionário filosófico, escreveu 14 volumes de Halachá, escreveu um livro de filosofia que é o pilar da filosofia, que estudamos na academia, 5 pilares de Maimônides, que se chama Moreh Nevuchim, o livro de filosofia de Maimônides, e escreveu também um Sidur de Maimônides, e escreveu também 13 princípios de fé. Escreveu um livro que se chama Sefer HaMitzvot também, e escreveu muitas coisas. Os 13 princípios de fé são talvez dos textos mais convencionais. Maimônides é muito revolucionário em muitas coisas, mas nisto é convencional. Alguns críticos e estudiosos de Maimônides dizem que os 13 princípios são o pedágio que ele pagou para continuar dentro do establishment judaico, porque as coisas que escreveu no livro de filosofia são muito críticas. Então, desse modo, se manteve um pouquinho no meio. Muito bem. Continuamos, então. O que vemos aqui nas páginas... Então, a reza tem uma abertura separada, e depois o Arvit, basicamente, se compõe do Shema Israel com suas bênçãos, da Amidah e o Aleinu. É isso. Essa é a estrutura do Arvit. Shema Israel é um texto que tem a frase Shema Israel e 3 parágrafos da Torá, que podem vê-lo aqui na página 7, 8 e 9. Certo? 7, 8 e 9. Frase Shema Israel, parágrafo Ve'ahavta et Adonai Elohecha, esse é o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, Ve'ayim Shamot Tishmeu, etc., que normalmente olhamos mais baixo, é mais complexo também. E terceiro parágrafo, sobre os tzitzit, na página 9, que ultimamente na CIP olhamos em voz alta também. E isso é o que se chama Kriyat Shema, a leitura do Shema. A leitura do Shema não é a frase Shema. A leitura do Shema são esses 3 parágrafos, ok? Essa leitura do Shema sempre vai precedida por 2 bênçãos e sucedida por uma bênção de manhã e por 2 bênçãos à noite. Isso é o que se chama a unidade do Kriyat Shema com suas bênçãos. Tá bom? Tefilá de Shacharit e Tefilá de Arvit tem isso no começo, basicamente. No caso do Arvit, começa diretamente com isso. Tem uma pequena introdução, muitas vezes, de uma frase, e vai diretamente às 2 bênçãos do Shema, o Shema e as 2 bênçãos posteriores. Onde estão essas 2 bênçãos? Página 6. Está a primeira. Tem a abertura Barhu. O Hazan diz Barhu, abençoem. O público responde Baruch, abençoado é Deus. E aí vem as 2 bênçãos anteriores ao Shema Israel. Certo? Uma aqui na página 6, a segunda no começo da página 7. Bênção não é uma frase. Às vezes sim, às vezes é um parágrafo. Parênteses. Definição de bênção. Bênção na linguagem litúrgica judaica é algo que inclui
a fórmula Baruch Atah Adonai. Isso é uma bênção. Se não tem isso, não é bênção. E se tem isso, é bênção. Tem uma exceção que é a bênção dos sacerdotes. Yevarechecha Adonai veishmerecha, etc, etc. Essa é a única bênção, se chama a bênção dos sacerdotes, que não tem a fórmula. Porque essa é a bênção mais antiga e assim aparece na Torá. Nossos sábios estabeleceram a fórmula, o formato da bênção. Tá? Quando uma bênção é bênção para beber água, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה bidvaro. Devia beber, se não era uma bênção em vão. Isso é uma bênção, uma frase. Assim tem para lavar as mãos, para acender a vela, para ver um arco-íris, para comer uma fruta pela primeira vez, Shecheanu, essas são bênçãos curtas. E depois estão as bênçãos que são parágrafos. Essa bênção que um parágrafo pode ter um formato que começa com Baruch Atah Adonai e termina com Baruch Atah Adonai, como é o caso da bênção da página 6. Leiam e vejam. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaro ma'ariv ravim, tudo isso. E termina Baruch Atah Adonai ma'ariv ravim. Certo? Esta é uma bênção que começa com Baruch Atah e termina com Baruch Atah. Isso se chama... tem diversas formas, mas uma das formas é o formato fechado, ou o formato completo. Existe depois outro tipo de bênção, que é a que aparece na página 7, que começa com um texto e termina dizendo Baruch Atah Adonai. Certo? A bênção da página 7 não começa dizendo Baruch Atah Adonai. Certo? Como começa? Ahavat olam, beit Israel, amcha avta, etc, etc. Só que termina com Baruch Atah. Por isso é uma bênção. Tá bom? E existem, acreditem em mim, existem bênçãos que só começam com Baruch Atah Adonai e não terminam com Baruch Atah Adonai. Ou seja, tem só no começo, tem só no fim e tem no começo e no fim. Questões de forma, mas é importante conhecer isso para entender o que estamos fazendo. Estamos fazendo bênçãos, estamos fazendo rezas, estamos fazendo músicas. Não é tudo, estamos fazendo um texto da Bíblia. São coisas diferentes que acontecem na reza. Muito bem, estrutura então. Kriyat Shema uvirchotea. Leitura do Shema e suas bênçãos. Duas bênçãos antes, acabamos de ver. Aqui vem na página 7 o Shema com os 3 parágrafos. Em seguida vem na página 9, segunda metade, começa a primeira bênção depois da leitura do Shema, que também é uma bênção que só termina com Baruch Atah. Termina esse Baruch Atah na página 10. Estão vendo? E na página 11 temos a segunda bênção depois do Shema Israel, que é a tal de Ashkiveinu, que também começa com um texto e termina em Baruch Atah. Certo? Tudo claro? Sim ou não? Então explicamos, a estrutura começa com Barhu, depois da abertura do Matovu, em seguida as duas bênçãos, os 3 parágrafos do Shema, e as duas bênçãos depois dos 3 parágrafos do Shema. Certo? É isso que falamos até agora. Depois disso, vem o Hatzikadish, que sempre vai introduzido por alguma frase, quando se trata de um Hag ou de Shabbat. Quando é Shabbat, tem Veshambru. Estão vendo a página 11? Página 11, estamos na página 11. Terminamos com a estrutura do Shema. E neste caso, a introdução ao Hatzikadish se chama Tiku B'Chodesh Shofar. Fala de tocar o shofar no começo do mês. E em seguida vem a Amidah. Vem o Hatzikadish e depois a Amidah. A Amidah é o momento central da reza, momento introspectivo. As pessoas ficam todas em pé, olham em direção a Jerusalém e rezam a Amidah. A Amidah é tão importante que é chamada no Talmud de reza. A reza, com R maiúsculo. Por isso, alguns traduziram isso como a grande oração. O outro nome da Amidah é 18, na verdade, Shmone Esre. Porque antigamente eram 18 bênçãos. Depois viraram 19, enfim, e nas festas são 4, no Shabbat, enfim, mas ficou assim.
A melhor forma de chamar essa reza mais certinha é chamá-la de Amidah, porque Amidah significa em pé. E sempre é dita em pé. Muito bem. A Amidah se compõe de várias bênçãos. Sempre, qualquer Amidah tem as mesmas 3 bênçãos no começo e as mesmas 3 bênçãos no fim. E isso é o que identifica. Se você entrou no meio de uma reza, está em Singapura, não entende nada de nada, mas identifica essas primeiras 3 bênçãos, as últimas 3, já sabe que está em que parte do serviço. É muito importante reconhecer as primeiras 3 e as últimas 3. Quais são essas 3 bênçãos? Prestem atenção. Estão em qualquer Sidur e em qualquer Mahzor. Porque são as 6 bênçãos, 3 e 3, que encerram a Amidah. E não existe serviço religioso judaico sem Amidah. A reza é a Amidah, para os talmudistas, que são os que instauraram as rezas. Quais são essas 3 bênçãos? A primeira fala sobre os patriarcas, no nosso Nusach, também sobre as matriarcas. Está aqui. Começa dizendo, Baruch atah Adonai Eloheinu veloi avoteinu, Eloi Avraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov. Estão vendo? Final da página 12. Muito bem. Página 13, vem a segunda. Termina, esta também é uma barajá que começa com Baruch atah e termina com Baruch atah Adonai Magen Avraham. No meio da 13. Estão vendo? E aí começa a segunda bênção, que também é uma bênção que só termina com Baruch atah e não começa. Atah Gibor, etc., etc., e termina Baruch atah Adonai Mechayei Metim. Essa é a segunda bênção. Qual é o tema da segunda bênção? A sustentação da vida. Não sustentabilidade, sustentação. Sustentar a vida. Não se a vida é sustentável. Se nós sustentamos a vida com nosso trabalho, com nossa cura, com nossa reza e com nossa memória. Porque fala também da sustentação da vida de quem já não está vivo. Sustentar a vida de quem já não está. Também é parte da sustentação da vida. E por último, a terceira fala sobre a santidade, a Kedushá. Atah Kadosh, Shemcha Kadosh, Ukdoshim Bechol Yom Yalelu Hasela, começo da página 14. Ok, essa é a introdução, sempre essas 3 bênçãos começam a Amidah, falam desses 3 assuntos, e termina a Amidah com uma gratidão e com a bênção da paz. Vamos pular todas as bênçãos aqui e vamos ver como termina. Página 18. Página 18. Desculpa, 17. Então, sempre, ao final da Amidah, tem isto que vemos aqui no meio da página 17. Estão vendo o que diz? Retzeh Adonai Eloheinu be'amcha Israel. Estão vendo? Assim começa a finalização da Amidah. Sempre. Retzeh, modim anachnu lach, que é uma bênção de gratidão. Atov shimcha ulechana eleodot. Aí vem a bênção. Baruch atah Adonai, atov shimcha ulechana eleodot. Que seu nome é bom e é bom agradecer ou louvar você, e depois termina dizendo Shalom Rav al Israel Amcha, ou Sim Shalom na versão da manhã, que ambas são uma bênção sobre a paz. Ok? Essa é a estrutura. O serviço termina com Aleinu. Sempre termina com Aleinu, e aqui podemos ver o Aleinu na página 22. Tá bom? Essa é a estrutura básica. Shacharit é igualzinho, só que a introdução é muito maior. Não vai diretamente ao Shema Israel com suas bênçãos. Começa com muitos salmos. E todos esses salmos têm uma introdução aos salmos, que é o tal de Baruch She'amar. Depois vem os salmos. E tem uma finalização, que é o Ishtabach. Vou mostrar isso aqui. Olha, vamos ver na página 41. Vocês veem que diz Pesukei de Zimra. Pesukei de Zimra significa versos de canção.
essa é a bênção, todo esse parágrafo da página 41 é a bênção que abre os salmos. Todas as páginas que seguem são salmos, 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 salmos. E eles terminam com mais uma reza. Salmos são capítulos do livro de Salmos da Bíblia, tá? Não são rezas escritas, são poesia bíblica. A Bíblia tem poesia. Essa poesia foi copiada, introduzida nesta parte da manhã. E tudo isso começa com uma bênção de Baruch She'amar na página 41 e termina com uma bênção na página 65, que nós chamamos ela muitas vezes de Ishtabach Shimcha. Baruch atah Adonai, El Melech Gadol Batishbachot, El Haodaot. Estão vendo no final da 65? Final da 65. Baruch atah Adonai, El Melech Gadol Batishbachot. Encontraram? Depois é que diz cantor, um pouquinho depois. Aí terminou tudo isso que viram, são os salmos introdutórios. Depois disso, é tudo igual ao que já vimos antes. Vejam como segue. Hatzi Kadish, Barhu, na 66. E é uma bênção longa. Logo mais vai vir uma segunda bênção. E na 72 vem o Shema. Então é a mesma estrutura. Duas bênçãos. Shema com seus 3 parágrafos. E em seguida a bênção posterior ao Shema. Aqui na página 76. E em seguida a Amidah. E depois da Amidah, teoricamente viria Aleinu, se fosse um dia da semana comum, mas estamos em Rosh Hashanah. Então tem outras coisas, tem leitura da Torá, e depois da leitura da Torá tem a leitura da Haftarah, o trecho dos profetas, e depois da leitura da Haftarah tem o Musaf. O Musaf é um acréscimo especial para as festas. Musaf significa acréscimo. E esse acréscimo basicamente é uma Amidah mais. Tem a mesma estrutura, só que tem dentro algumas coisas enormes, muito tradicionais. Uma se chama o Netanet Okef, nós vamos aprender essas coisas entre hoje e a próxima aula. E a outra são os 3 parágrafos clássicos de Rosh Hashanah. Um chama Malchuyot, outro chama Zichronot e outro se chama Shofarot. Estrutura clara. E depois disso vem Aleinu. Porque tudo isso que falei era um acréscimo, se chama Musaf. Tá bom? Guardem isto, porque essa é a mesma estrutura para Yom Kippur. Uma vez que você aprendeu a estrutura, nada tranquila. É um pouco chato estudar uma estrutura, mas é uma bússola. Bússola é uma das palavras difíceis para uma pessoa que vem do espanhol. Fora da aula vou explicar por quê. Muito boa, muito pertinente a pergunta. As diferenças estão em 2 lugares no Arvit. Uma é na frase anterior ao Hatzi Kadish, prévio ao Amidah. Viram que eu falei que tem uma frase que diz Tiku b'chodesh shofar. Toquem o shofar. Isso é só da Rosh Hashanah. Em Yom Kippur tem outra introdução ao Kadish, que se chama Ki bayom hazeh yechaper, porque nesse dia serão expiados os pecados. E no Shabbat cantamos nesse lugar Veshamru bnei Israel et Shabbat. Então, a frase que introduz o Hatzi Kadish e a Amidah é a característica de cada evento. A outra diferença está dentro da Amidah, mas não se ouve, porque a Amidah de Arvit é silenciosa. Mas a Amidah de Rosh Hashanah é específica de Rosh Hashanah. Tem 3 bênçãos no começo e no fim, que já falamos, mas tudo que tem no meio é sobre Rosh Hashanah. Tá bom? E é uma única bênção no meio? Quantas bênçãos no meio? É considerado tudo isso uma bênção, mas tem parágrafos de muitos assuntos que já vamos tratar. Tá bom? Pronto? Mais alguma pergunta? Sobre a estrutura? Eu olho aqui, não preciso olhar. Muito bem, então vamos lá. O assunto principal, muito bem, a Rebeca apareceu que preparamos a pergunta, né? Depois vamos contar os segredos. Não preparamos, você entendeu onde estava o assunto. Muito bem, está na Amidah.
A Amidah é a reza principal que tem as grandes diferenças e por isso vamos nos concentrar nisso. Se um dia fizermos um seminário sobre todas as rezas, aí vamos entrar em todas as minúcias. Mas como estamos no principal e temos só essa aula, vamos diretamente à Amidah. Então, nós tínhamos introduzido, primeiro de tudo, né, a questão de que a Amidah de Rosh Hashanah traz, depois dessas brachot, né, a ideia de que Uvehen itkadash shimcha malkeinu, essa foi a primeira coisa que eu coloquei da outra vez, né, que se santifique o nome de Deus, itkadash shimcha. A segunda coisa que eu trouxe da outra vez era a ideia do temor reverente. E a terceira coisa era Veya'asu kulam agudah achat, e que todos sejam uma grande união. Não sei se lembram, mas lá paramos a aula passada. Nós não entramos diretamente nesse assunto porque precisávamos entender a estrutura. Mas agora sim, vamos a esse ponto. Então, e eu deixei com vocês essa pergunta. O que pode significar que se santifique sozinho? Itkadash shimcha. Esse é um dos assuntos. É algo que é clássico da Amidah de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, que é diferente todos os dias, e no Shabbat, nós pedimos, ou nós prometemos que nós vamos santificar o nome de Deus, ou dizemos que Deus é sagrado. Mas aqui o texto tem uma reviravolta, diz que se santifique teu nome. O que entendemos pelo nome de Deus? E que significa que se santifique? Itkadash é um verbo reflexivo, que se santifique sozinho. Nós não vamos fazer nada. Nem Deus vai fazer nada. O nome que se santifique. Long story short, porque estamos com pouco tempo. O nome de Deus não é Deus, nem é Adonai, nem é Alá. Com todo respeito pelos nomes que Deus possa ter no judaísmo e em outras religiões. Quando se fala do nome, Ve'aya Adonai lemelech vayom Adonai echad, que dizemos? Ushemo echad. E seu nome único. Como assim? Se nós mesmos chamamos Deus com muitos nomes. Não, mas não é uma questão de Rubem, André ou Maria. O nome de Deus se refere a como conhecemos Deus. Como nos relacionamos com o divino. Que é o que percebemos do divino. Esse é o nome de Deus. É a manifestação do divino. É o que os filósofos chamam de fenômeno. Existe o numen, que é a coisa em si, e o fenômeno, que é como ele se desenha na minha mente. É muito importante captar isso, não somente para a liturgia, para a vida. Por quê? Porque aí estão as diferenças entre como é a pessoa de verdade e como ela se apresenta a mim. Como é o registro de Fernanda e como Fernanda é. Existe Fernanda solta, além da percepção que todo mundo tem dela? Sim? Não? Tem livros, bibliotecas, carreiras inteiras, vidas inteiras que discutem esse assunto. O problema de marketing, porque todos os que discutem esse assunto acabaram dando sempre um exemplo que não diz nada a ninguém. A cadeira é cadeira em si mesma ou é como eu vejo ela como cadeira? E os professores de filosofia, quando dizem isso, perdem o público. Porque quem pode imaginar que a cadeira tem alguma identidade diferente de como eu vejo ela? Mas o exemplo não tem que ser a cadeira, tem que ser Maria, Fernanda, Jean-Claude. Aí já é momento. Eu percebo um Jean-Claude, a família dele percebe outro. Vocês aqui, alguns conhecem, outros não. Qual é Jean-Claude? É também o que cada um tem? E se eu tenho minha imagem dele e morro amanhã, tem uma parte dele que morreu? Porque mais ninguém percebe ele como eu. Mas é ele ou sou eu?
é a embaixada de Jean-Claude em mim. Então eu sou um pouco ele também. A imagem que eu tenho de todas as pessoas sou quem sou. A imagem que tenho de tudo é quem sou, afinal. É tema para seminários inteiros, claro. Então, o nome de Deus é como nós concebemos o divino. Ou é aquilo que nós entendemos que se revela, ou que se apresenta. Então, que a revelação divina se santifique, se consagre, se dedique. E que significa santidade e santificação no judaísmo? Não é beatitude, não é algo separado do mundo. Kadosh, em hebraico, é algo especial. E está relacionado com leakdish, que significa dedicar. Quando você se dedica, se empenha, então está santificando, consagrando, dedicando algo especialmente a algo. Então, que o nome de Deus, a revelação divina, a manifestação do divino, seja especialmente dedicada, consagrada a algo especial. Segunda questão, isto que estou analisando está na página 14, por exemplo, ou em qualquer amidá de Rosh Hashanah. Também na de Musaf, também na de Shacharit. Mas, já que está aqui na 14, vamos a 14. Então, a primeira questão era, Uvehen itkadash shimcha Adonai Eloheinu al Israel amecha, ve'al Yerushalayim irecha. Ou seja, que se santifique em Israel, em Jerusalém, em Zion, no reino. Enfim. Segundo parágrafo e segundo grande assunto fala sobre o temor ao divino. Que exista um temor ao divino. O que é temer ao divino? Ter medo de que Deus me castigue, talvez? Ter medo de que Deus destrua tudo? Ou ter medo de que Deus abandone tudo? Não tenha mais presença? Que tudo tenha que se virar sozinho? Ou talvez não é um medo ou pânico. Talvez é o que se chama temor reverente. Em hebraico tem duas palavras. Pachad é medo e irá é esse temor reverente. No final da aula passada, a Mara foi que lembrou o livro de Rudolf Otto, que se chama Das Heilige. Como se chama em português? O Sagrado, obrigado. Recomendo também muito, perfeita indicação. Eu lembro que era obrigatório no primeiro ano de filosofia judaica, e eu acabei lendo ele, acho que em espanhol. Los Santos se chamava em espanhol. Lá vejam o capítulo que se chama Mysterius Tremendum. Aí vão ver o que em inglês se chama de O. Bom, é isso que falávamos da outra vez. O espanto. Arrebatamento. Bom. Ok, arrebatamento. Muito bem. O terceiro assunto que precisamos aqui é a ideia de Veyasu Hulam Agudá Achat. Para encontrá-lo aqui, em hebraico é a terceira linha do terceiro parágrafo. Vejam aqui na transliteração. 1, 2, 3, 4. Quarta linha do terceiro parágrafo em azul. Estão vendo? Veyasu Hulam Agudá Achat. Página 14. Página 14. De novo, a Amidá pode ser encontrada em muitos lugares, mas estamos na 14 porque já estávamos aí. Tá? Essa mesma Amidá e esse mesmo parágrafo, se alguém está em Shacharit, pode encontrar isso na página 78 também. Enfim, a mesma Amidá. Em Yom Kippur também vai encontrar, sempre a mesma Amidá. Ok. O que significa isso? O parágrafo diz: entrega teu temor reverente sobre tudo, sobre todas as tuas ações, sobre tudo o que você criou, sobre todas as criaturas,
e que todas juntas ve'yasu hulam aguda achat, e que sejam todas uma grande reunião, uma grande unidade. Não sei como traduziram aí. E todos se irmanarão. É legal a tradução. Ve'yasu hulam aguda achat. Que é o que pode significar isso? Vamos começar por que é o que não pode significar. Não pode significar que todos são o mesmo. Não pode ser esse tipo de unidade. O elefante vai ser leão, e vai ser mosquito, e vai ser pessoa, e vai ser árvore, e vai ser cadeira. Além de que é impossível, não faz nenhum sentido. Para que serve isso? Alguns vão dizer, não, vão reconhecer todos que são uma grande unidade, que existe algo comum entre todos. E que pode ser isso de comum? O temor reverente ao divino. Ou mesmo que não seja uma consciência. A árvore não vai ter a mesma consciência que tem a pessoa. Talvez se refere a que possamos reconhecer que existe algo de divino em tudo. Ou que tudo é aspectos do divino. E para que serve que seja tudo um? Que exista uma unidade dos diferentes? Nós costumamos falar muitas vezes da unidade sem uniformidade. Unidade dos diferentes. Já que estamos na aula, dos que querem aprofundar mais, e não ficar simplesmente com o que falamos aí, como uma pequena kavaná no meio da reza, vamos tentar dedicar um pouquinho mais de tempo a isso. Isso vai servir também para quando você for rezar o Shema Israel, que diz que tudo é um. E isto também diz que tudo é um. Em Rosh Hashanah se fala isso com mais ímpeto, porque é o aniversário da criação de tudo. Rosh Hashanah é o aniversário da criação, o aniversário do mundo, o aniversário da humanidade. Então, mais ainda, queremos dizer que existiria uma unidade que conecta tudo, ou apesar das diferenças, ou através das diferenças. Por isso é unidade sem uniformidade. Unidade com uniformidade seria dizer esse absurdo, que o elefante é leão, é cadeira, e é você e sou eu. Não é. E não seria bom que tudo seja o mesmo. Agora, a unidade dos diferentes é o que faz uma boa orquestra. São instrumentos diferentes em tudo. Uns são de vento, outros são de corda. Uma boa orquestra, inclusive, nem todos tocam o mesmo. Tocam, às vezes, coisas diferentes, mas que harmonizam e que deixam um resultado muito melhor que se todos estivessem tocando exatamente o mesmo. Isso é uma orquestra. E a ideia é fazer com que tudo funcione como uma orquestra. Agora, como faço para ter harmonia com algo que é não eu? Bom, quanto mais se parece a mim, mais fácil vai ser. Ou dito de outro modo, quanto mais diferente de mim, maior o desafio. Como ser um com um animal? Como ser um com uma pessoa que é completamente diferente a mim? Mas se conseguirmos isso, estaremos num outro momento da história. E a proposta é que no ato de reconhecer que também o outro tem algo de divino, ou mais ainda, tanto eu quanto ele somos aspectos de uma grande divindade, mais possibilidades tenho de criar essa unidade. De novo, unidade sem uniformidade. Então, você é um aspecto do divino, ela é outro, ele é outro, ele é outro. Cada um de nós somos aspectos do divino. E nosso cachorro, minha cachorra, com certeza. Com certeza. Muito mais próximos. Eles não se confundem com um monte de coisas que não sim. Muito bem. Então, ve'yasu hulam aguda achat. Quero desejar que possam pular das minúcias,
dos pequenos problemas que viram gigantes no cotidiano, voar em cada Amidah de Rosh Hashanah e de Yom Kippur e se unir ao tudo através do aspecto divino, que consigamos revelar. Esse é o movimento que propõe essa reza, na minha humilde leitura. Para que possamos fazer, rio porque não parecia muito humilde, né? Para que possamos realizar tua vontade com coração pleno. Então, qual é a vontade divina? Talvez a razão de ser de cada coisa. E fazê-la com vontade, por vontade plena. Belevav Shalem, com coração pleno. E não porque é imposta, ou porque não tem alternativa. Na minha opinião, aí sim estamos falando dos seres humanos. Porque só os humanos temos essas opções. Se supõe que tudo o demais é só de um modo. A flor tem que ir em reação ao sol. E o animal funciona também, aparentemente, com alguns instintos e alguns pequenos aprendizados. O ser humano constantemente tem muitas opções. E aí, às vezes, se sente imposto por algumas. Hirsch dizia que quando você descobre, entre todas as opções, a opção divina, nesse momento não quer outra, a identifica como diferente e se sente liberado a fazê-la. Que essa é a diferença entre opções não divinas que você tem em cada momento e a divina. Então, Bechol levavcha, bechol nafshecha, que falamos no Shema Israel, todo o coração, toda a alma, também aqui, La'asot Ratzoncha, belevav shalem, fazer a vontade divina com todo o coração. Quando nós fazemos isso, criamos essa Agudahat. Seguinte parágrafo da Amidah, clássico, fala da alegria dos justos. Antes disso, bom, tem uma frase interessante, Pitchon pela meyachalim lach, ou seja, que tenham ousadia os que desejam a realização do divino. Esse é um detalhe. Mas a frase que segue é, Uvechen tzadikim iru veismachu, que os justos se alegrem, visharim yalozu, vachasidim berinai agilu. Então, os tzadikim, que são os justos compassivos. Tzadik não é um justo que usa só a justiça, é também a compaixão. E Yesharim são os retos e Hasidim são os piedosos. São três adjetivos, três características que aparecem no último parágrafo da página 14. Estão vendo a página 14, certo? Tzadikim, Yesharim, Hasidim. Estão vendo? Sim? Ok? Estou vendo que na tela alguns estão dizendo que sim. Aqui também. Ok? Final da 14. Então, Tzadikim, Yesharim e Hasidim, de cada um com sinônimos diferentes, estão falando da alegria, do regozijo. Imaginar a pessoa justa, a pessoa reta, a pessoa compassiva, a pessoa bondosa, que curte a alegria, a realização, que voa com a alegria. Bom, então, na minha opinião, isto fala de uma realização de tudo de bom possível. Ok. E depois, esta mesma bênção, que tem todos esses parágrafos, termina falando do reino de Deus. A ideia de que o divino reine. Isto é muito importante entendê-lo também. O texto de Rosh Hashanah volta uma e outra vez à ideia de coroar Deus como um rei. Isso vai aparecer daqui a pouco no finalzinho, nas três partes, Malchuyot, Zichronot e Shofarot, que falei do Musaf. Malchuyot é tudo relacionado com reino. E reino não é um rei humano. Nós temos que tomar sempre esse cuidado. Voltamos uma e outra vez. Desumanizar fica feio. Tirar o antropomorfismo da linguagem litúrgica.
antropomorfismo, que significa a forma humana. Apesar de que a linguagem é sempre humana, é importante cuidar de não imaginar que estamos falando de uma pessoa, porque aí, então, somos pagãos, ou trabalhamos com estátuas, ou realmente estamos com um velhinho da barba branca. Pode ser, não estou contra, mas estamos neste curso para ampliar isso. Então, quando diz rei, não imaginem o faraó, ou qualquer filme onde vocês veem um rei. Não é o rei da Espanha, não é a rainha da Inglaterra, né? É o reinado do que entendemos por divino. Coroar Deus, que seja Deus o rei, se nos referimos a que aquilo que relacionamos com o divino, que é a justiça, é o bem, é a sabedoria, é o amor, é a compaixão, que isso seja o que reina. Tentar sempre relacionar com isso para que o texto funcione. Muito bem. Vamos agora a outra reza-chave deste momento, que é Avinu Malkeinu. Tradicional Avinu Malkeinu. Pequena contextualização histórica. Avinu Malkeinu é um texto que, como todos os textos que têm muita lista do mesmo, foram escritos ao longo do tempo. Tinha versões diferentes. Essas pessoas diziam, esses Avinu Malkeinu. Essas pessoas diziam, esses outros. Essas outras diziam, esses outros. Alguns eram mais longos, outros eram mais curtos. Alguns falavam mais de pecados. Outros falavam mais de pedidos. Outros falavam mais do passado. Outros mais do futuro. Outros falavam mais do povo de Israel. Outros falavam mais do mundo. E aos poucos foram se conversando as comunidades e ficou um grande e longo Avinu Malkeinu. Isso é o que deu lugar a que as liturgias liberais, que somos a favor da continuidade da criatividade litúrgica, se criam novos Avinus Malkeinus, com novos temas, com temas relevantes de hoje. Não me surpreenderia que alguém escreva um Avinu Malkeinu sobre reações ao 7 de outubro. E tem Avinu Malkeinu escrito em feminino, porque Avinu Malkeinu é masculino. Nosso pai, nosso rei. Então, que diz nossa mãe, nossa rainha. Bom, isso contextualização histórica e estilística. Vamos ler agora, não vamos entrar em todas as frases, mas eu selecionei algumas para trazer, para contribuir com o Rosh Hashanah de vocês. E vou fazê-lo isso um pouquinho mais rápido, para dar um pouco de tempo a Malchuyot Zichronot e Shofarot antes de terminar, porque Avinu Malkeinu, se ficar algo pendente, podemos também em Yom Kippur. Malchuyot Zichronot e Shofarot é só Rosh Hashanah. Então, rapidão, vamos ver talvez os assuntos principais. Primeira frase fala Hatanu lefanecha. Então reconhecemos o erro. Lembram que já falamos que Het é erro, errar um alvo. Lembram? Isso estava na aula passada. Então, erramos diante de ti. Então, nos colocamos, também disso falamos na aula passada. A ideia, então, tem que aplicar o que aprendemos na aula passada. Dedicamos um bom tempo a que significa a Amidah mul Elohim, se colocar diante de Deus, se sentir diante do divino. Então, o que significa sentir que não acertei o alvo diante do divino? Tá? Isto é muito diferente de dizer, errei, Deus me perdoe porque ontem bati em alguém. Isso pode entrar nesse Avinu Malkeinu, não tem problema. Mas estou propondo uma coisa um pouco mais sofisticada e mais profunda. Por exemplo, eu estava falando com alguém, numa boa, e a pessoa, num momento longo, ficou em silêncio. Eu continuei com outra coisa. E depois de muito tempo, entendi que nesse silêncio a pessoa estava indo a muitos lugares que eu teria que ter captado, percebido. Errei o alvo. Eu rapidamente pensei que não está se interessando, ou que está cansado,
o que está dormindo, o que está em outro lado, e talvez não. Estava reagindo de outro modo. Me faltou sensibilidade, me faltou escutar o silêncio. Errei o alvo. Como os pênaltis de São Paulo ontem. E então, eu me sinto que diante do divino, ou seja, meu maior standard de sensibilidade, de sabedoria, de empatia, errei. Fiquei aquém. Isso é Hatanu Lefanecha também. Não aconteceu nada. Quantas vezes, eu acho que a maioria das vezes que conversamos com alguém, que calamos diante de alguém, acontece isso. Não ofendi ninguém, ninguém me ofendeu, a vida continua, e em 5 minutos esquecemos. Mas se eu for no fundo, Hatati Lefanecha. Talvez diante da pessoa não, mas diante do divino, do que eu podia, da Agudah Achat, que podemos ser os dois, Hatati. Ok, isso é Hatanu Lefanecha. Depois a ideia de em Lanu Melech Elata, que não tem outro reino, que o reino, queremos o reino divino. Mais para frente fala de Ase Imanu Leman Shemecha, a terceira, faça para nós por teu nome, ou seja, por tua revelação, por tua imagem, para o que se entende do divino, e não simplesmente por mim. Hadesh Aleinu Shana Tová, renova para nós um bom ano, não é? A gente se celebra, se cumprimenta dizendo Shana Tová, bom ano. E bom ano o que significa? Divertido, talvez, próspero. Pode ser, mas a frase é Hadesh Aleinu Shana Tová, que se renove para nós um ano bom. Então, o que é um ano diferente antes de ser bom? Renovado. Página 139 começa a Amidah de Musaf. Tem aqui um etaneto que em 141, não pensem que eu vou pulá-lo, vamos estudá-lo na aula que vem, porque é uma das rezas principais, tanto de Rosh Hashanah quanto de Yom Kippur. Pulamos agora. Aí vem todos os parágrafos que acabamos de aprender na 147. E aqui vem na 150, começam esses 3 parágrafos que aparecem em todo o ano judaico, uma só vez. Aqui, no Musaf de Rosh Hashanah. Esse é o momento que as pessoas já escutaram o shofar, já viram a Torá passear, e muitos vão para casa. Mas esse é o momento das 3 rezas que só acontecem em Rosh Hashanah. Muito bem. Esta unidade está composta de 3 sessões. Uma pequena palavra rápida de estrutura e depois vamos ao conteúdo. 3 sessões. Primeira sessão se chama Malchuyot. Estão vendo aqui? 150. Segunda sessão se chama Zichronot. Está na página 153. Começa na 153. E terceira sessão se chama Shofarot e começa na página 157. Viram isso? Pelo menos os 3 títulos os viram? Sim? Malchuyot, 150. Zichronot, 153. Shofarot, 157. Ok? Essas 3 sessões têm uma estrutura muito idêntica, basicamente. As 3 começam com um parágrafo, ou 2 ou 3, que são reza, liturgia. Pede algo, lembra algo, reconhece algo, louva algo, reflete sobre algo. Segunda parte, versículos. 10 versículos que tratam sobre esse tema. 10 versículos sobre Malchuyot. Na parte de Zichronot, 10 versículos sobre Zichronot. E na parte de Shofarot, 10 versículos sobre Shofarot. O que significa Malchuyot? Reinos. Vem da palavra Melech. O que significa Zichronot? Memórias.
E o que significa shofarot? Já sabem. O plural de shofar. Então, as 3 sessões estão compostas da mesma forma. Primeiro, uma tefilá, uma reza, e depois material bíblico, 10 versículos. Esses 10 versículos são 3 de cada uma das 3 partes da Bíblia, e mais um para completar. Quais são as 3 partes da Bíblia? Torá, profetas, Nevim, e escritos, Ketuvim. Só que aí estão invertidos. Aí estão primeiro 3 versículos da Torá, depois 3 versículos dos escritos, depois 3 versículos dos profetas. Então, na primeira sessão, são 3 versículos da Torá que falam a palavra Melech, de reino. Depois 3 versículos dos escritos que falam a palavra Melech, e depois 3 versículos dos profetas que falam a palavra Melech. Entenderam? Ou mesmo depois com a memória, e ou mesmo depois com o shofar. Tá bom? E as 3 sessões terminam depois de ter tefilá e depois de ter versículos. Tem uma terceira parte, que é som do shofar, e um parágrafo que fala de que hoje é o aniversário da gravidez do mundo. Ayom Arat Olam. Gravidez. Todos traduzem como hoje é o nascimento do mundo. Mas literalmente, e vocês merecem a literalidade, para isso estão neste curso, a palavra é gravidez. Hoje é a gravidez do mundo. Muito bem. A reza de Malchuyot, vamos agora então, a página 150. A reza de Malchuyot, qual é? O Aleinu Leshabeach. Porque termina dizendo, o Shemo Echad. Veia Adonai lemelech al kol, desculpa, Veia Adonai lemelech al kol haaretz, e será Deus o rei do mundo. Então, Aleinu é esse mesmo Aleinu que rezamos todos os dias, nasceu aqui, na reza de Rosh Hashanah de Musaf. E como os sábios gostaram dele muito, o copiaram e o colocaram todos os dias, em todas as rezas. Mas o lugar original era somente aqui. Ok. Aqui, Rebeca, com maior força que ao longo do ano, e com maior força que todos os anos, vamos ter que nos enfrentar com essa expressão de que Deus é um, de que tudo é um, de que Ein Od. Sabem o que significa Ein Od? Porque se repete aqui, Ein Od. Nós cantamos às vezes Ein Od na música de Shabbat. Mas aqui vão ver que o Hazan diz O Eloheinu Ein Od, O Eloheinu Ein Od, porque essa frase se repete 2 vezes, e ele faz a melodia tradicional do Aleinu de Rosh Hashanah, enfatiza, ele é Deus e não há nada que não seja Deus. Isto é muito forte, sempre. Imaginar, o que significa que não há nada que não seja Deus? Que tudo é Deus. É lindo dizer que tudo é Deus quando você pensa num pôr do sol, quando pensamos na cachorra. Mas para pensar em Irã, para pensar no tsunami, isso também é Deus. É muito difícil. E é especialmente difícil depois do 7 de outubro. Vamos ter enormes desafios esse ano. O texto fala de lehavir gilulim, que eu traduzo sempre como tirar as aparências que nos confundem, letaken olam, fazer tikkun olam, que já conhecemos, consertar o mundo, leafnot elecha kol reshei aretz, diz o texto aqui também, enviar a você, enfrentar com você, Deus, toda a maldade, todos os malvados. Alguns lerão isso com ânimo vingativo. Todos os malvados
Vão com Deus que Deus vai punir eles. Eu traduzo, que já estão escutando muitas vezes, que possamos reencaminhar a maldade para que se reencontre com o divino e se transforme. Essa é a minha tradução, que eu falo aqui muitas vezes. Se serve para vocês, usem-na, e se não, podem jogá-la, claro. Muito bem. E a outra frase interessante do Aleinu, Velichvot Shimcha Yekaritenu, que em nome de Deus entreguemos o melhor, o mais caro. Yekar é o mais caro. Porque em nome de Deus muitas vezes se entrega o pior. Ou porque vemos luzes que são na verdade sombras, ou porque nos parece que entregar a Deus é somente na sinagoga. Então, mais ou menos. E depois na vida de verdade fazemos muito menos. Ok, ou de muita menos qualidade. Aí vem na página 151 os versículos. Se querem fazer um exercício, brinquem com vocês mesmos e busquem os versículos. Vou dar uma pista. Em hebraico diz Kakatuv betoratecha. E aí começam os versículos da Torá. Kakatuv betoratecha, como está escrito na tua Torá. Estão vendo o final do primeiro do primeiro parágrafo azul? Exatamente, muito bem, Jean-Claude. Kakatuv betoratecha, Adonai imloch l'olam vaed. Esse primeiro versículo da Torá. Veneemar, e está dito, Lo ibita ven Yaakov, de novo, e depois de novo Veneemar. Então, toda vez que está dizendo Veneemar aqui, são os 3 versículos da Torá. Depois diz, Uvedivrei kochecha katuv lemor. E aí vem os versículos dos escritos. Em português está traduzido. Em tuas escrituras sagradas está dito. Estão vendo? E esses são os 3 versículos de aí. E depois, e pelas mãos de teus servos os profetas está anunciado, 152. E aí vem os versículos que falam de Melech, de reino divino, nos profetas. E depois termina a bênção. Na página 153 estão os sons do shofar e depois Ayom Arat Olam. Hoje é a gravidez do mundo. É uma expressão que pode significar qual é a expectativa do mundo. Como nasce o mundo, como se transforma, onde, para quê? Arat Olam também se refere a que é uma hora decisiva, determinante, como uma gravidez. Zichronot é o momento das memórias. A memória, no nosso imaginário, na nossa teologia, é um atributo divino que nós compartilhamos. Nós acreditamos que os animais e as plantas não têm memória. Em outras tradições, se acredita que até as pedras têm. As árvores têm. Mas, enfim, a ideia de que as coisas podem se lembrar são um consolo para a nossa finitude. Também isso, no 7 de outubro, a partir do 7 de outubro, é trágico, como imagino que deve ter sido na época da Shoah, quando as pessoas, vemos inúmeros filmes, que o que mais queriam era lembrar. Famílias inteiras foram exterminadas. Ninguém sabe nada mais deles. Então queremos acreditar que existe alguma memória, alguma nuvem divina, que guarda tudo, que lembra tudo, onde tudo se consagra. E não existe uma vitória póstuma para a maldade que apagou a memória. Então reconhecer o divino como uma memória eterna dá uma perspectiva diferente. Por um lado dá um consolo e por outro lado dá um conforto à nossa finitude. Porque nós nos perguntamos, depois de viver 70, 80, 90, 100 anos, quem vai me lembrar? Quem vai lembrar algo do que foi minha vida? Talvez meu filho, talvez meu neto, meu bisneto? Não. E o tataraneto nem vai saber que existi. Então, a pegada dura pouco. Rapidamente vem o mar da eternidade e apaga tudo. A ideia de uma memória eterna, que ao mesmo tempo capta
cada detalhe da gente. Que cada um de nós é importante e por isso tem que fazer o melhor. Porque pode ser punido e porque pode ser premiado. Deve ser que o pequeno que eu faço tem alguma importância para alguém. Talvez para a lupa divina. Esse é o conceito do Zichronot. Uma lupa, um olhar detalhado que guarda o bom ou menos bom para quem importa de verdade. E aí vem então de novo a reza que diz isso, que traz lembranças diversas, e depois vem os versículos dos profetas, da Torá e demais. E por último o shofar. E o shofar então foi tocado na entrega da Torá e será tocado no fim da história. Esses são os dois motivos principais que aparecem aqui. Então, a memória da entrega da Torá, da revelação, e o fim da história. O shofar, então, chama as pessoas a prestar atenção ou a realizar o objetivo final da história, e são esses os versículos que vão lembrando e puxando ou conduzindo a gente para essas imagens. E o importante do shofar é também que vibre dentro da gente. Uma última palavra sobre o shofar, que vibre dentro da gente para que a gente esteja viva mais no próximo ano que no ano anterior. O shofar é uma voz sensível, que tem uma unidade por um lado e rupturas, como nossa vida, que começa pequeno e termina grande, que é vida e morte ao mesmo tempo, que é animal e humano ao mesmo tempo, que é vazio e repleto de música ao mesmo tempo. Tudo isso é o shofar, exatamente como nós em nossa vida. É isso por hoje.